O Johnny Bravo tá querendo se matar faz tempo. Na vida real, o Plankton, aquele vilão que tenta roubar a receita do hambúrguer de siri do Bob Esponja. Olá, seu sirigueijo! Olha, eu comprei um balão pra você. Em troca, pode me dar a sua fórmula secreta do hambúrguer de siri. E por que eu faria uma coisa dessas? Ele é um concorrente desleal que é crime aqui no Brasil. E aí tem muita gente que pergunta assim: Tabs, mas e o benchmarking? A espionagem industrial? Qual é a diferença entre eles? O que uma coisa tem a ver com a outra? E é isso que você precisa entender quando você tem um estabelecimento ou quando você exerce alguma profissão que tem a livre concorrência. Para começo de conversa, a gente tem o princípio da liberdade de iniciativa reconhecido na nossa Constituição como direito de todos. Os empreendedores, no caso, têm a livre iniciativa de fazer o que quiser com a própria empresa, logo refletindo numa concorrência com os demais, que é a famosa livre concorrência. E cabe ao Estado proteger a livre concorrência, como, por exemplo, a gente tem a lei antitrust, que impede, que previne, que repreende a criação de monopólios. O que isso quer dizer? Uma área ali do comércio ou da indústria ser de uma empresa só. Precisa dessa livre concorrência porque é algo bom para a sociedade num todo. E dentro dessa concorrência, a gente tem que ter ali os limites da boa-fé, da lealdade muito bem delineados. Isso faz com que o ambiente econômico fuja da concorrência desleal. E o que é uma concorrência desleal? O que está previsto na nossa lei como um crime? Dentre algumas hipóteses, o que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é essa questão da espionagem, do cliente oculto, que eu já vou desenrolar um pouco melhor, dentre as hipóteses de concorrência desleal, a gente tem de fato dar ou prometer dinheiro, vantagem para funcionário do concorrente, divulgar, explorar ou utilizar-se de informação, de algum dado sensível, alguma coisa secreta que seja ali fundamental para o seu concorrente, em que você teve acesso por alguma relação contratual, empregatícia, inclusive depois do término do contrato. Vou dar um exemplo. Meu avô inventou um mini bug, meu avô Nercês maravilhoso. O borracheiro dele roubou o projeto que não era patenteado na época e abriu uma fábrica de mini bug que é super famosa aqui no estado de São Paulo. Isso daí foi uma relação comercial entre eles, não era empregatícia, porque tinha uma prestação de serviço eventual ali. Ele abusou dessa relação, se utilizou dessa relação para roubar o segredo do projeto do mini bug. Ou no caso, às vezes a pessoa nem tem esse vínculo, mas consegue esses dados, essa informação confidencial, invadindo, tendo acesso aos dados, logo envolvendo aí meios ilícitos, enquadrando numa fraude, ou até se apodera de resultado de testes, ainda que não tenha sido divulgado. Resumindo, você rouba algo que o seu concorrente não quer mostrar. É algo próprio ali, que é o segredo da coisa. E isso é punível com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas, Tabs, isso então é espionagem? Eu vi um outro vídeo seu falando que espionagem é crime só quanto a roubo de dados do governo. Nesse caso, não seria uma espionagem? Na nossa lei, a gente tem que espionagem é quando você obtém informações de caráter confidencial, secreto, de governo e organizações, para alguma vantagem política, militar, econômica, social, tecnológica. Logo, quando você, em regra, vai atrás de uma informação sigilosa, isso pode ser caracterizado crime porque a gente está falando de uma empresa, uma organização. Diferente espionar de espiar. Espiar é você olhar para aquilo que é público, mas sem querer ser visto. Isso principalmente na nossa política. Lucas, Oi, a sua câmera tá tapada. tô ciente. Eu posso saber por quê? Você não tá sabendo que a CIA fica espionando as pessoas pelo webcam? Eu taquei logo um post-it aqui. É muito frequente. Recentemente até teve uma notícia que o Alexandre de Moraes tá querendo buscar ali, fazer uma busca e apreensão com o Ramagem, porque suspeita que ele tem escutas, câmeras, para obter vantagem. Aí a gente tá falando de espionagem. Num cenário de concorrência, o termo é espionagem industrial, que é através de meios ilegais você obter ali algo confidencial do seu concorrente, para criar uma vantagem sobre ele. Isso
Isso pode envolver coleta de dados, coleta de segredos comerciais, planos de produtos, estratégias de marketing, tecnologias patenteadas e outras informações ali para obter uma vantagem competitiva no mercado. E isso se obtém através de métodos como a espionagem física, que é roubo de documento, fotografia de protótipo, instalação de escuta. Essa é uma espionagem física. Tem a espionagem cibernética, que é o acesso não autorizado às redes de computação, malware, roubo de senha, enfim, explorar a vulnerabilidade do sistema computadorizado. Tem a espionagem via funcionários, que essa pode pasmar, é a mais comum, que seria o suborno ou a coação de funcionários para que pegue esses dados, forneça esses dados, inclusive recrutamento de algum funcionário-chave e as interceptações de comunicações eletrônicas, como intranet, e-mail, redes sociais, videochamada, mensagem de texto, comunicação telefônica, entre empresas, entre funcionários, entre parceiros, enfim, é entrar ali nas miúças do dia a dia para pescar algum segredo do seu concorrente. E aquela galera que pega e desmonta o produto para descobrir como ele foi feito? Isso é mais comum em montadoras de carro. Isso chama engenharia reversa. Como você adquiriu, você comprou algo que está submetido ao público, você não invadiu o espaço da empresa, você comprou algo que foi vendido e desmontou para analisar, em regra isso não é crime, porque não teve essa invasão. Assim como temos o benchmarking, que é um termo que está sendo muito usado, que é a análise da sua concorrência. Isso é, inclusive, uma etapa obrigatória num planejamento de negócio. Você precisa analisar o que o seu concorrente faz, seja um concorrente direto ou alguém da sua área. E não tem problema nenhum, desde que você use informações públicas, submetidas ao público. Tem até empresa especializada nisso, de cliente oculto ou cliente espião, como falam, que eu nem concordo com esse termo espião, porque não tem uma espionagem. Espiar é diferente de espionar, lembra que eu comentei? Então, o benchmarking é a face boa da concorrência. A espionagem industrial, a espionagem num todo já é uma face obscura. E como você consegue se proteger dessa espionagem? Fortalecendo a cultura dentro da empresa, para que todos os envolvidos queiram defender a integridade da empresa. Fortalecer o controle de acesso, seja pela via física, entradas e saídas de pessoas, quanto digital, que é o controle do monitoramento da rede num todo. Criar uma cultura de cibersegurança, isso também está muito em alta, que é ensinar os seus colaboradores a terem um mínimo de cuidado, não ficar plugando pendrive em computador, além também de restringir esse tipo de prática, mas é ensinar eles a tomarem cuidado com as informações e os dados sensíveis da empresa pelos meios digitais. E o mais importante, que eu até comentei que aconteceu com meu avô, a patente. O que é a patente? É o registro. Assim como a gente registra a marca, a gente pode registrar a patente e aí você torna possível a existência de um plágio, que também é um outro tipo ali de conduta punível. Então, a partir do momento que você registra a patente, você está mostrando que foi você que criou aquilo. É uma proteção do seu ativo intelectual, que tem empresas hoje em dia que é o que mais vale. E a gente fala aqui de concorrência, gente, mas não é só de comércio, de produto. Isso inclui todos os meios em que há a concorrência, inclusive o futebol. A ex-diretora da CBF, inclusive, tá investigando, porque ela encontrou escutas e câmeras escondidas no restaurante onde eles habitualmente almoçavam, aquele almoço de negócios que você fala de negócios, encontrou câmeras escondidas no detector de fumaça, enfim. Pode ser que um time, não estou afirmando que isso aconteceu, tá? Tô dando um exemplo, puxando de gancho. Pode ser que um time esteja espionando o outro para descobrir as suas estratégias. E aí tem concorrência, tem competição. Então, estamos falando de espionagem, de concorrência desleal, que é punível na nossa Constituição. Isso não tem nada a ver com a livre concorrência, que é protegida pela Constituição até para melhorar as condições ali de fornecimento de produtos e serviços entre
entretenimento ou qualquer outra coisa. Logo, quer contratar um cliente oculto, quer mandar um funcionário seu visitar o seu concorrente para ver como é o atendimento, qual é o produto, qual é o preço que tá cobrando, isso não é crime. Se você, desse estabelecimento que tá recebendo essa visita suspeita, e a pessoa começa a perguntar, mas qual que é o segredo desse feijão? Mas quanto que você paga em tal coisa? Você não tem obrigação de falar, você só tem obrigação de responder aquilo que for benéfico pro seu negócio. Então, se você perceber que tá sondando muito, não adianta ficar pé da vida achando que isso é crime, chamar a polícia, porque não é. A pessoa está sondando. Agora é diferente se ela invadir a sua cozinha, tirar fotos de receita e tudo mais. Vamos ter ali um bom senso também de se analisar caso a caso. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha ele com todo mundo que você conhece pra gente chamar mais pessoas pra seguir o canal e saber os seus direitos. Siga a gente no TikTok e no Instagram e até a próxima.